Bloco 1. Antes de nascer, o mistério da escolha espiritual dos pais. Você já parou para pensar se foi você quem realmente escolheu a família em que nasceu? Será que o acaso determinou o lar em que você veio ao mundo? Ou existe algo muito maior e profundo por trás disso? Essa pergunta, simples e poderosa, é capaz de abalar nossas certezas sobre a vida, sobre a espiritualidade e até mesmo sobre quem somos de verdade. Antes de mergulharmos nesse mistério, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga os laços de família. O tema de hoje é intrigante. Como os filhos escolhem os pais antes de reencarnarem? Essa ideia pode parecer estranha à primeira vista, mas diversas tradições espirituais, inclusive o espiritismo, defendem que os vínculos entre pais e filhos não acontecem por acaso. Pelo contrário, eles são resultado de conexões e aprendizados de vidas passadas que se reencontram em um novo cenário para dar continuidade a uma história maior. E aí? Será que você escolheu exatamente a mãe e o pai que tem? Imagine a seguinte cena. Um espírito, antes de nascer, observa diversas possibilidades de famílias. Ele avalia quais aprendizados ainda precisa desenvolver, quais laços precisam ser reparados e até mesmo quais desafios serão fundamentais para a sua evolução. Parece roteiro de filme? Talvez. Mas para quem estuda a reencarnação, isso não é ficção. É um processo real e consciente. Mas por que alguém escolheria nascer em uma família cheia de problemas, brigas ou dificuldades financeiras? Essa é a pergunta que muitos se fazem, e a resposta pode ser surpreendente. Segundo a visão espiritual, muitas vezes é justamente nos cenários mais desafiadores que o espírito encontra as maiores oportunidades de crescimento. O lar em que nascemos pode ser o palco de reencontros kármicos, resgates de erros do passado ou até mesmo missões de amor e cuidado. E aqui surge um gancho importante. Será que as maiores dores da nossa vida podem ser, na verdade, os maiores presentes espirituais disfarçados? No Espiritismo, Allan Kardec traz reflexões sobre isso em O Livro dos Espíritos. Segundo ele, os espíritos podem participar do planejamento de sua nova vida, escolhendo provas e situações que mais favoreçam a sua evolução. Isso inclui muitas vezes a escolha da família. Mas atenção, essa escolha nem sempre é feita de forma completamente livre. Dependendo do grau de consciência do espírito, ele pode ter maior ou menor participação nesse processo. E se eu te dissesse que muitas das relações mais intensas da sua vida já estavam escritas antes mesmo de você nascer? Pais que parecem não compreender os filhos, filhos que parecem não se encaixar na família, ou até laços de amor profundo que desafiam o tempo. Tudo isso pode ser fruto de histórias muito mais antigas do que imaginamos. Agora pense comigo. Quantas vezes você já se perguntou por que nasceu exatamente no lar onde cresceu? Quantas vezes você já sentiu que havia algo maior por trás da relação com os seus pais? Essas perguntas são o primeiro passo para mergulhar em um mistério que pode revelar mais sobre você do que qualquer outro estudo. Outro ponto que prende atenção é perceber como essas escolhas espirituais não se limitam apenas à convivência familiar. Muitas vezes, elas moldam completamente o destino. Um espírito pode escolher nascer em determinada família, não apenas para reparar laços, mas também para estar em um ambiente que possibilite cumprir sua missão no mundo. Afinal, quem garante que aquele talento especial, aquela inclinação para ajudar os outros, ou até mesmo aquela paixão por um tema específico, não tenha sido planejado antes mesmo do nascimento? Mas atenção, essa visão não significa que estamos presos a um destino imutável. Pelo contrário, se há algo que a espiritualidade ensina, é que o livre-arbítrio continua existindo. A escolha da família pode ser o ponto de partida, mas a forma como lidamos com os desafios, como cultivamos o amor e como escolhemos reagir às dificuldades é o que realmente determina o rumo da nossa jornada. E aqui entra outra pergunta intrigante. Será que você está aproveitando os aprendizados que sua família veio te oferecer? Muitos relatos espirituais reforçam essa ideia.
Há histórias de médiums e estudiosos que relatam espíritos se preparando para a encarnação em determinados lares, explicando que precisam passar por aquela experiência para reparar erros do passado ou para aprender virtudes como paciência, perdão e compaixão. É como se cada família fosse uma sala de aula específica, onde cada membro tem uma lição a ensinar e a aprender. E agora, imagine a cena. Você, ainda no plano espiritual, diante de mentores ou guias, analisando suas opções. Um lar onde vai encontrar amor, mas também desafios. Uma mãe que pode ser a mesma que em outra vida você abandonou. Um pai que talvez tenha sido seu irmão ou até mesmo seu inimigo em outra existência. Cada escolha carrega consequências e nenhuma é feita ao acaso. Essa visão muda completamente a forma como enxergamos a vida, não é mesmo? E se cada briga em família fosse na verdade uma oportunidade de resgatar uma dívida antiga? E se cada abraço fosse um reencontro de almas que já se amaram em outras vidas? Essas perguntas nos fazem olhar para nossos pais de forma diferente. Será que eles foram escolhidos por nós? Será que de alguma maneira participamos ativamente na decisão de nascer naquele lar, naquele país, naquela época? Essa é a provocação que o caso da escolha espiritual dos pais traz para todos nós. Mas não pense que tudo se resume a escolhas conscientes e livres. Muitos espíritos ainda não têm maturidade para decidir. Nesses casos, são os mentores espirituais que orientam e determinam o melhor ambiente para sua evolução. É como se fossem professores ajudando um aluno que ainda não sabe qual caminho seguir. Isso mostra que, mesmo quando não entendemos nossas circunstâncias, existe uma inteligência maior guiando cada detalhe. E você? Já parou para refletir sobre isso? Será que seus pais realmente foram escolhidos por você? Ou será que eles foram colocados em seu caminho como parte de um plano maior, arquitetado por forças que nem sempre conseguimos compreender? Esse tema nos leva a uma das reflexões mais profundas da vida. Nada é por acaso. Se os vínculos familiares são fruto de escolhas espirituais, então cada encontro carrega um propósito. Talvez sua mãe seja aquela alma que prometeu nunca mais te abandonar. Talvez seu pai seja aquele amigo de muitas vidas que voltou para caminhar ao seu lado. Ou talvez ambos tenham sido personagens de histórias de dor e conflito e agora estão ao seu lado para que juntos vocês possam escrever um novo capítulo de reconciliação. E aqui vai mais uma pergunta para você refletir. E se tudo o que você vive hoje com a sua família já tivesse sido combinado antes do nascer? Essa possibilidade é poderosa e ao mesmo tempo desafiadora, porque se for verdade, significa que não podemos simplesmente culpar o destino ou o acaso por nossas experiências. Significa que, de alguma forma, participamos da escolha da nossa própria história. Para muitos, essa ideia parece impossível de acreditar, mas há diversos relatos de crianças que, ainda muito pequenas, afirmam ter escolhido seus pais antes de nascer. Algumas contam que se lembram de ter visto sua mãe futura ainda jovem. Outras descrevem conversas espirituais com mentores que as orientaram a vir ao mundo em determinada família. Essas histórias, por mais fantásticas que pareçam, reforçam que a vida pode ser muito mais complexa do que imaginamos. Um exemplo marcante é o de crianças que descrevem com riqueza de detalhes como viram os seus pais de longe, antes mesmo de encarnar, relatando cenas que só fazem sentido depois. Esses testemunhos, registrados em várias culturas, trazem à tona a possibilidade de que realmente exista um processo consciente de escolha. Será coincidência tantas narrativas parecidas ao redor do mundo? E se os próprios laços familiares fossem parte de um projeto muito maior, preparado não apenas por nós, mas também por inteligências espirituais que nos acompanham? Essa visão transforma não só a forma como enxergamos nossos pais, mas também como criamos nossos filhos. Afinal, se eles também nos escolheram, que tipo de papel estamos desempenhando nesse grande acordo espiritual? Agora, antes de seguirmos para o próximo bloco, quero que você pense com carinho sobre essa questão. Você acredita que escolheu seus pais antes de nascer? Ou acha que isso é apenas coincidência? Deixe a sua opinião nos comentários, porque no próximo capítulo vamos aprofundar ainda mais nessa jornada e descobrir histórias reais de pessoas que afirmam lembrar do momento em que escolheram a própria família.
E claro, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. O que vem pela frente vai te surpreender ainda mais. Bloco 2. Histórias reais. Memórias espirituais antes de nascer. Você já ouviu falar de crianças que, ainda bem pequenas, afirmam lembrar de momentos antes de nascer? Algumas relatam que escolheram seus pais, outras descrevem cenas do plano espiritual e até conversas com seres de luz. A grande questão é: será possível que essas memórias sejam reais? Ou será tudo apenas imaginação infantil? Essa dúvida já mobilizou pesquisadores do mundo inteiro, intrigou famílias e até mesmo mexeu com a ciência. E já aproveita, se você chegou até aqui, se inscreva agora no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque o que vem a seguir vai te mostrar relatos que podem transformar a forma como você enxerga a vida e a família. Um dos pontos mais fascinantes desse tema são os casos de lembranças espontâneas de reencarnação. Em várias culturas, crianças descrevem fatos que jamais poderiam saber, como nomes, lugares e até detalhes históricos. Mas, entre esses relatos, alguns se destacam pela clareza com que mencionam a escolha da própria família. É como se, antes de nascer, essas almas já soubessem exatamente quem seriam seus pais. Imagine uma criança de apenas 3 anos dizendo: "Eu vi você antes de vir para cá, mamãe. Eu escolhi você." Como reagir diante de algo assim? Muitos pais relatam que ficaram chocados, sem entender de onde aquelas palavras poderiam ter vindo. Será coincidência? Fantasia? Ou será que ali está uma memória real de um processo espiritual antes da reencarnação? E já aproveita. E aqui vai o primeiro gancho deste bloco. Será que os filhos podem realmente se lembrar do momento em que escolheram seus pais? Relatos como esses não são isolados. O psiquiatra Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, estudou centenas de casos de crianças que afirmavam se lembrar de vidas passadas e, entre essas lembranças, várias envolviam a escolha dos pais. Em alguns casos, as crianças descreviam até mesmo como acompanhavam a vida da mãe durante a gestação, como se estivessem observando de fora, aguardando o momento certo para nascer. Isso nos leva a refletir. Será que, antes de encarnarmos, realmente podemos observar nossos futuros pais? E mais, será que podemos até interagir espiritualmente com eles antes do nascimento? Alguns médiuns relatam exatamente isso. Segundo Chico Xavier, por exemplo, muitos espíritos acompanham a vida de seus futuros pais anos antes de reencarnarem. Eles observam a rotina da família, os desafios, os afetos e até os conflitos, e nesse processo vão criando afinidade e preparando o terreno para sua chegada. É como se o espírito fosse afinando o coração para sintonizar com aquele lar. Mas aí vem a grande questão. Se escolhemos nossos pais, por que às vezes nascemos em famílias tão difíceis, marcadas por brigas, abandono ou violência? Essa pergunta é inevitável e pode até incomodar, mas a resposta que a espiritualidade traz é reveladora. Muitas vezes, essas famílias são justamente o campo necessário para o aprendizado e para a reparação de erros do passado. É como um aluno que precisa repetir a mesma lição até aprender. Nesse caso, o ambiente desafiador não é um castigo, mas uma oportunidade de crescimento. Imagine um espírito que, em uma vida passada, abandonou seus filhos. Agora, em uma nova existência, pode renascer justamente como filho de alguém que lhe fará sentir a dor do abandono. Não para sofrer, mas para aprender na pele o valor da responsabilidade e do cuidado. Assim, os papéis se invertem e o ciclo de aprendizado continua. E aqui vem mais uma pergunta poderosa. Será que as dores que vivemos hoje em família são, na verdade, sementes de aprendizado plantadas no passado?
Esses relatos também nos ajudam a olhar de forma diferente para as conexões inexplicáveis que sentimos com certas pessoas. Quem nunca olhou para alguém e teve a sensação de que já o conhecia de algum lugar? No caso dos pais, isso pode ser ainda mais forte. O vínculo de afeto ou de conflito pode ter raízes em histórias muito mais antigas do que imaginamos. Mas não pense que tudo se resume a resgates de erros. Muitas vezes, a escolha dos pais também está ligada a missões de amor. Espíritos afins podem se reunir em uma mesma família para se fortalecerem mutuamente. É como se um grupo de amigos antigos resolvesse encarar juntos uma nova aventura, sabendo que um vai ajudar o outro a vencer os desafios. Um exemplo tocante são os relatos de crianças que, ainda muito pequenas, dizem frases como: "Eu vim para cuidar de você, mamãe", ou "Eu prometi que voltaria, papai". Palavras assim mexem profundamente com qualquer coração e nos fazem questionar como uma criança de apenas 4 anos poderia inventar algo tão complexo. E aqui vai outro gancho para você refletir. E se cada filho trouxesse consigo uma missão especial para a vida dos pais? A espiritualidade reforça que, muitas vezes, os filhos não vêm apenas para aprender, mas também para ensinar. Quantas histórias conhecemos de pais que dizem ter mudado completamente de vida depois da chegada de um filho? Às vezes, aquele nascimento inesperado é justamente o ponto de virada de uma família inteira. Mas imagine que esse ponto de virada já estivesse planejado antes mesmo da concepção. Um espírito que sabe que a sua presença será capaz de transformar corações, unir casais, despertar valores adormecidos. É como se a vida estivesse escrevendo uma peça perfeita onde cada ator entra no palco na hora certa. Mas será que todos os espíritos têm a liberdade para escolher seus pais? Não exatamente. A espiritualidade explica que a liberdade depende do grau de evolução da alma. Espíritos mais conscientes podem participar ativamente do processo, escolher provas e desafios, até mesmo selecionar o lar que mais favorece seu crescimento. Já espíritos menos maduros são conduzidos por mentores espirituais, que definem a família ideal para aquele aprendizado. Isso significa que, de uma forma ou de outra, nada acontece por acaso. Sejam escolhas conscientes ou direcionamentos espirituais, sempre existe um propósito por trás do nascimento. E aqui surge mais uma provocação para você refletir. Será que você está aproveitando a missão espiritual que sua família representa na sua vida? Pesquisadores e estudiosos também se interessam por esse mistério. Casos documentados de crianças que relatam lembranças antes do nascimento desafiam a explicação científica. Em algumas culturas orientais, como na Índia e no Tibete, essas histórias são aceitas com naturalidade. Lá, famílias encaram esses relatos como sinais espirituais de que o filho realmente participou da escolha do lar. No Ocidente, entretanto, ainda há muito ceticismo. A ciência tradicional costuma explicar essas memórias como imaginação fértil, influência dos pais ou até criação subconsciente. Mas será que dá para descartar tantos relatos semelhantes ao redor do mundo? Essa é a pergunta que fica no ar e que mantém o mistério vivo. E se eu te disser que há registros de crianças que apontaram para casas específicas, chamaram estranhos de mamãe ou papai e depois revelaram histórias que foram confirmadas pelos moradores? Casos assim deixam até os mais céticos sem resposta. A verdade é que, seja pela fé, pela filosofia ou pela ciência, esse tema nos instiga porque toca em algo muito íntimo, nossa origem. Saber que talvez tenhamos escolhido nossos pais muda completamente a forma como enxergamos os laços familiares. Não são apenas conexões biológicas, mas vínculos de alma que atravessam vidas e histórias. E você? Já pensou que pode ter escolhido exatamente esse pai e essa mãe por razões que talvez ainda não compreenda? Antes de encerrarmos esse bloco, fica a reflexão. Se você realmente escolheu sua família, qual aprendizado maior acha que esse lar veio trazer para você?
Deixa nos comentários, porque sua resposta pode inspirar muitas pessoas que também buscam compreender sua própria história. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe este vídeo. No próximo bloco, vamos explorar ainda mais a fundo as consequências espirituais dessas escolhas e como elas podem moldar não somente a vida dos filhos, mas também a dos pais. Bloco 3. O propósito oculto. Laços espirituais entre pais e filhos. Você já se perguntou por que algumas relações entre pais e filhos são marcadas por amor profundo, enquanto outras parecem cheias de conflitos e incompreensões? Será que tudo isso é acaso, genética ou herança cultural? Ou será que existe um propósito espiritual oculto em cada vínculo familiar? Essa é uma das perguntas mais intrigantes quando falamos sobre a escolha dos pais antes de reencarnar. E já aproveita, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque o que você vai descobrir neste bloco vai te mostrar que os laços familiares escondem segredos muito maiores do que você imagina. No Espiritismo, Allan Kardec nos lembra de que as famílias são grupos de almas que se reúnem na Terra com objetivos de aprendizado e evolução. Isso significa que o simples fato de nascer em determinado lar já carrega uma missão. Nada é aleatório, nada é por acaso. Mas como entender o papel que cada membro da família desempenha em nossa vida? Muitas vezes, esses papéis parecem até contraditórios. Há pais que se tornam exemplos de amor e proteção, enquanto outros são fontes de dor e ausência. Mas ambos os extremos têm algo em comum. Todos carregam lições. A ausência ensina tanto quanto a presença. O conflito educa tanto quanto a harmonia. Cada cenário é um espelho que reflete aquilo que o espírito precisa aprender. E aqui vai o primeiro gancho deste bloco. Será que os maiores conflitos familiares são, na verdade, missões espirituais disfarçadas? Diversos médiums relatam que espíritos se reencontram como pais e filhos para ajustar contas antigas. Um inimigo do passado pode retornar como filho, trazendo a oportunidade de transformar ódio em amor. Uma mãe que em outra vida rejeitou um filho pode agora recebê-lo de volta como chance de reparar o abandono. Essas histórias podem parecer duras, mas revelam o poder da reencarnação em promover reconciliação. Mas nem todos os reencontros têm caráter de resgate. Muitos também acontecem por afinidade. Espíritos que já compartilhavam laços de amor e amizade podem escolher se reunir novamente, fortalecendo vínculos e apoiando uns aos outros. É por isso que muitas vezes sentimos um amor inexplicável por nossos pais ou filhos. É como se aquele afeto fosse antigo, ecoando de outras existências. E se eu te dissesse que cada membro da sua família tem um papel cuidadosamente planejado para o seu crescimento espiritual? Isso nos leva a uma reflexão poderosa. Os pais não são apenas figuras de autoridade ou provedores, mas instrumentos de aprendizado profundo. A forma como eles nos tratam, os exemplos que nos dão, os limites que impõem, tudo isso molda não só nossa personalidade, mas também nossa alma. Mas aqui surge uma questão intrigante. Até que ponto nossos pais são responsáveis pelo que vivemos e até que ponto somos nós que escolhemos passar por determinadas experiências ao lado deles? A espiritualidade responde que a escolha da família não é um contrato rígido, mas um acordo de aprendizado. O espírito sabe que aquele lar trará determinadas provas, mas o livre-arbítrio de todos os envolvidos também influencia no resultado. Isso significa que, mesmo diante de situações dolorosas, sempre existe espaço para o amor, para o perdão e para a transformação. E aqui entra outro gancho poderoso. Será que você já parou para perdoar seus pais por aquilo que não puderam ser para você? Essa pergunta pode mexer com feridas profundas, mas quando entendemos que muitas relações familiares carregam histórias antigas, começamos a olhar para nossos pais com mais compaixão. Talvez aquele pai ausente estivesse resgatando erros passados. Talvez aquela mãe rígida estivesse sendo um instrumento de aprendizado para desenvolver nossa força interior. No fundo, todos estamos aprendendo juntos. Chico Xavier dizia que a família é um laboratório de almas. Nesse espaço íntimo, convivemos com diferenças, enfrentamos desafios e aprendemos lições que nenhuma escola do mundo poderia ensinar. A paciência diante de um pai severo, a compaixão diante de uma mãe doente, a resiliência diante de dificuldades financeiras, tudo isso fortalece nossa alma. E aqui vem outra pergunta poderosa. Será que você já percebeu quais virtudes sua família está tentando despertar em você?
Quando olhamos por essa ótica, até os momentos mais dolorosos passam a ter outro significado. O abandono pode despertar a capacidade de superar. A carência pode ensinar o valor do afeto. A perda pode ensinar a gratidão pelo que se teve. Cada experiência, por mais difícil que pareça, é um convite ao crescimento. Mas e quando o amor é tão forte que parece transcender o tempo? Quantas vezes já ouvimos mães dizendo: "Sinto que já conhecia meu filho antes mesmo de ele nascer"? Essa sensação não é poesia. Para a espiritualidade, isso pode ser a memória de vínculos antigos, a lembrança sutil de que aquelas almas já caminharam juntas em outras existências. E se cada abraço entre você e seus pais fosse, na verdade, um reencontro de séculos? Casos assim reforçam que a escolha dos pais não é apenas sobre aprendizado, mas também sobre reencontros de amor. É por isso que, mesmo em famílias cheias de dificuldades, sempre há momentos de carinho, de união e de apoio incondicional. Esses instantes são lembretes de que, por trás de todos os conflitos, existe um laço maior que nos une. Mas ainda resta uma dúvida: e quando não conseguimos sentir esse amor pelos pais? Esse é um dos temas mais delicados. Há filhos que não conseguem se conectar emocionalmente com os pais, sentindo apenas distância ou frieza. A espiritualidade explica que isso pode ser parte de um processo de cura. Às vezes, o afeto pleno não surge em uma única vida. São necessárias várias experiências até que a reconciliação seja completa. Isso nos leva a uma conclusão impactante. Os laços familiares não terminam no túmulo. Eles continuam, se renovam e se transformam ao longo de várias encarnações. Agora, pare um instante e reflita. Qual é a missão espiritual que sua família representa para você neste momento da sua vida? Talvez você descubra que o maior presente que recebeu não foi o conforto ou a estabilidade, mas os desafios que te moldaram. Talvez perceba que os pais que teve foram exatamente os que precisava para se tornar quem é hoje. E aqui vem mais uma reflexão importante. Em muitos casos, os laços familiares também se estendem para além da convivência direta. Sabe quando você sente afinidade imediata por uma figura que considera como pai ou mãe, mesmo sem laços de sangue? Para a espiritualidade, isso também pode ser reflexo de vínculos de outras vidas. Os chamados pais do coração não aparecem por acaso. Eles também fazem parte desse planejamento maior. Um exemplo emocionante são relatos de filhos adotivos que dizem terem sonhado com seus pais antes de conhecê-los, como se já estivessem destinados a se reencontrar. Isso mostra que a escolha espiritual não se limita à biologia, mas ao afeto verdadeiro. E aqui vai mais uma pergunta intrigante. Será que os pais que encontramos pelo caminho, mesmo sem laço sanguíneo, também foram escolhidos por nós antes de nascer? A resposta espiritual é clara: sim. Muitas vezes, a vida cria esses encontros para que possamos aprender sobre amor incondicional e desapego. A adoção, por exemplo, pode ser uma forma sublime de almas cumprirem promessas antigas de cuidado e proteção. Outro ponto fascinante é perceber como esses laços espirituais moldam destinos inteiros. Quantos pais relatam que mudaram completamente sua visão do mundo após o nascimento de um filho? Quantos filhos reconhecem que só encontraram seu propósito de vida graças aos ensinamentos recebidos em casa? Isso nos leva a compreender que a família é muito mais que convivência. É destino, missão e transformação. Mas aqui surge outro gancho poderoso. Será que a missão da sua família já estava escrita antes mesmo de você nascer? Refletir sobre isso pode transformar a forma como lidamos com nossos pais. Em vez de carregar ressentimentos ou culpas, podemos começar a enxergar cada experiência como parte de uma peça maior. Uma peça onde cada ator desempenha um papel essencial para que a história faça sentido. Antes de seguirmos para o próximo bloco, fica uma última reflexão. E se você tivesse a chance de escolher novamente seus pais, faria a mesma escolha? Deixe a sua opinião nos comentários porque eu quero muito saber a sua visão sobre isso. E claro, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo. No próximo bloco, vamos mergulhar em histórias ainda mais profundas de reconciliação espiritual entre pais e filhos, mostrando como esses reencontros moldam o nosso destino. Bloco 4. Histórias de reconciliação, quando pais e filhos curam feridas do passado. Você já parou para pensar que, talvez, o maior inimigo de uma vida passada possa ter se transformado no seu pai ou na sua mãe, nesta existência?
Essa ideia pode parecer estranha ou até desconfortável, mas, segundo a espiritualidade, é exatamente assim que muitos laços familiares são construídos, na tentativa de transformar rancor em amor, dívidas em perdão, erros em aprendizado. E já aproveita, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque o que você vai ouvir neste bloco são histórias de reconciliação espiritual que podem mudar a forma como você olha para sua própria família. Ao longo da história, médiuns como Chico Xavier relataram casos impressionantes de reencontros familiares. Em muitas mensagens psicografadas, filhos revelaram que haviam pedido para nascer junto aos pais justamente para reparar erros antigos. Imagine o impacto de um pai que abandonou um filho em outra vida e agora precisa renascer como filho daquela mesma alma, experimentando a dor da ausência. O ciclo de aprendizado se fecha e a oportunidade de cura aparece. E aqui vem o primeiro gancho. Será que os maiores desafios que você enfrenta em família são, na verdade, oportunidades de curar feridas de outras vidas? Histórias de adoção também carregam esse mesmo mistério. Muitos relatos mostram crianças que pareciam já esperar por seus pais adotivos. Em alguns casos, elas diziam frases como: "Eu sabia que você viria me buscar." Para a espiritualidade, esses encontros não são acidentais. São compromissos assumidos antes da reencarnação. Promessas feitas em planos superiores que se cumprem no momento certo. Agora pense comigo. Será que o amor incondicional que sentimos em certos encontros já estava escrito muito antes de nascermos? Médiuns também falam sobre famílias divididas por conflitos aparentemente insolúveis, que acabam se reconciliando depois de anos de dor. Um exemplo comovente é o de irmãos que cresceram brigando, cheios de ressentimento, mas que no momento da doença ou da perda descobrem que ainda existe um amor profundo que os une. Esse tipo de situação mostra que, mesmo quando os laços parecem quebrados, o vínculo espiritual continua firme, aguardando o momento certo para florescer novamente. E aqui vem outra provocação. Será que até os maiores afastamentos familiares escondem lições ocultas de amor? A espiritualidade nos ensina que a Terra é um grande cenário de reencontros. Não estamos aqui ao acaso, mas para resolver questões antigas e avançar em direção ao amor verdadeiro. Por isso, cada desentendimento em família pode ser visto como uma chance de transformar ressentimento em perdão. Mas como fazer isso na prática? Como perdoar alguém que nos feriu tão profundamente? Segundo a espiritualidade, o perdão é um processo que começa na compreensão. Quando entendemos que aquela pessoa pode estar representando um papel essencial para a nossa evolução, fica mais fácil dar o primeiro passo. Isso não significa justificar erros ou aceitar injustiças, mas reconhecer que todos estamos em aprendizado. E aqui vai outro gancho. Será que perdoar seus pais não seria, na verdade, um ato de libertar a si mesmo? A psicologia moderna tem dialogado com essa ideia. Muitos terapeutas reconhecem que, ao curarmos nossas feridas com os pais, conseguimos desbloquear áreas da nossa vida que estavam estagnadas. É como se perdoar a família fosse abrir a porta para uma vida mais leve. Agora imagine quantas almas passam séculos se reencontrando até conseguir transformar ressentimento em amor. Esse é o verdadeiro milagre da reencarnação, dar infinitas chances para que possamos evoluir. Mas ainda fica uma questão importante. Será que existe um limite para esses reencontros? A espiritualidade responde que não. Enquanto houver necessidade de aprendizado, as almas continuarão se encontrando até que finalmente alcancem a harmonia. Por isso, talvez aquele conflito que você vive hoje com seu pai ou com sua mãe seja apenas mais um capítulo de uma longa história que ainda terá finais diferentes nas próximas vidas. Um exemplo marcante foi relatado em mensagens mediúnicas.
Uma filha que, em outra vida, havia sido mãe e maltratado aquele que hoje era seu pai. Ao renascer, ela teve a chance de experimentar o outro lado, compreendendo a dor que havia causado. Esse tipo de inversão de papéis mostra que a vida é um grande espelho, nos fazendo sentir na pele aquilo que provocamos nos outros. E aqui vem mais uma pergunta intrigante. Será que os papéis de pais e filhos em sua família já foram invertidos em outras vidas? Essa ideia nos leva a uma conclusão poderosa. Dentro de uma mesma família, os papéis mudam, mas o objetivo é sempre o mesmo: crescer através do amor. Agora vamos pensar em outro aspecto. As famílias que se unem não apenas para aprender, mas também para servir. Muitos espíritos reencarnam juntos com a missão de trazer luz ao mundo. São famílias que inspiram, que ajudam comunidades, que espalham exemplos de superação. Esses lares se tornam faróis, mostrando que a união pode ser instrumento de transformação coletiva. E aqui entra outro gancho. Será que a sua família também carrega uma missão maior do que apenas viver para si mesma? Histórias de famílias que enfrentam tragédias e, a partir disso, criam instituições de caridade ou movimentos sociais são exemplos claros desse propósito coletivo. O sofrimento se transforma em serviço, e aquilo que parecia destruição se torna fonte de esperança para muitas pessoas. Mas nem sempre precisamos de grandes feitos para cumprir nossa missão. Às vezes, simplesmente cuidar um do outro já é a maior lição. Uma mãe que se dedica ao filho com deficiência, um pai que renuncia a sonhos pessoais para garantir o bem-estar da família, um filho que abre mão de facilidades para apoiar os pais idosos. Todos esses gestos são expressões de amor profundo, que também foram planejados antes da reencarnação. E aqui fica mais uma provocação. Será que os maiores atos de amor não estão justamente nos pequenos sacrifícios do dia a dia? A espiritualidade afirma que sim, é no cotidiano que se manifestam as maiores provas de afeto. Não é no palco do mundo, mas nos bastidores da vida que os laços mais fortes se revelam. E você já percebeu como os pequenos gestos dentro da sua família moldaram quem você é hoje? Ao refletirmos sobre tudo isso, entendemos que cada família é única, com desafios e aprendizados próprios. Não existe modelo ideal. Existem almas em jornada, tentando se reconciliar, se apoiar e se transformar. Mas quero compartilhar mais algumas histórias inspiradoras que mostram como o reencontro entre pais e filhos pode transformar vidas inteiras. Uma delas envolve uma mãe que, após anos sem contato com o filho, reencontrou-o em circunstâncias inesperadas. Durante esse reencontro, ambos relataram sonhos recorrentes que os preparavam para aquele momento. É como se o plano espiritual tivesse conduzido cada detalhe até a reconciliação. Esse caso mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, existe uma força maior que trabalha para aproximar corações. Outro exemplo marcante vem de famílias que perderam filhos muito cedo. Em mensagens mediúnicas, muitos desses jovens explicaram que sua breve passagem pela Terra tinha o objetivo de unir os pais, despertar valores ou até fortalecer a fé. Isso nos leva a refletir. Mesmo as experiências mais dolorosas carregam um propósito espiritual. E aqui surge outro gancho poderoso. Será que até as maiores dores em família podem ser, na verdade, instrumentos de transformação? Esses relatos nos lembram que a vida é uma teia de conexões, onde cada encontro e desencontro faz parte de um plano maior. Às vezes é preciso perder para valorizar, às vezes é preciso sofrer para despertar. Mas sempre há um motivo oculto guiando cada experiência. E você, já pensou se os maiores desafios da sua família não são, no fundo, oportunidades de se tornar alguém mais forte e mais amoroso? Ao unirmos todos esses exemplos, fica claro que a escolha dos pais e a formação das famílias não acontecem por acaso. São parte de um projeto divino,
cuidadosamente planejado para que cada alma evolua. Antes de encerrar esse bloco, fica uma reflexão que pode mudar a sua forma de ver a vida. E se cada conflito que você vive em família fosse, na verdade, um convite para amar mais e julgar menos? Pense nisso com carinho. E claro, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. No próximo bloco, vamos falar sobre como a escolha dos pais influencia diretamente o nosso destino, moldando não só quem somos, mas... Bloco 5. Como a escolha dos pais molda o nosso destino. Você já parou para pensar como sua vida seria diferente se tivesse nascido em outra família? E se seus pais fossem pessoas completamente distintas, em outro lugar, em outra realidade? Será que você teria os mesmos sonhos? Os mesmos medos? Os mesmos desafios? Ou será que tudo o que você é hoje está diretamente ligado ao lar em que nasceu? E antes de mergulharmos nessa reflexão, já aproveita, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque o que você vai descobrir neste bloco vai te fazer enxergar sua própria vida de uma forma totalmente nova. Segundo a espiritualidade, a escolha dos pais é também a escolha do cenário de aprendizado. É como se o espírito, antes de nascer, selecionasse não apenas a família, mas também o conjunto de experiências que vão moldar sua jornada. Isso inclui a cidade, a cultura, a condição social e até mesmo os desafios de saúde ou limitações físicas. Nada é por acaso. Cada detalhe carrega um propósito. E aqui vem o primeiro gancho deste bloco. Será que as dificuldades que você enfrenta hoje não foram escolhidas por você mesmo antes de nascer? Quando pensamos nisso, começamos a perceber que nossas características pessoais são fruto de uma combinação complexa entre herança biológica e missão espiritual. O temperamento herdado dos pais pode ser o terreno perfeito para que o espírito desenvolva virtudes como paciência, resiliência ou coragem. Já as condições materiais em que nascemos podem nos ensinar sobre solidariedade, humildade ou gratidão. Mas aqui surge uma provocação. E se os maiores talentos que você tem hoje foram plantados justamente pelas escolhas da sua família? Pense em quantos artistas, líderes ou pensadores nasceram em ambientes adversos, mas encontraram na própria família os elementos que despertaram sua genialidade. Muitos relatam que as dificuldades que viveram em casa foram a centelha que os impulsionou a buscar novos caminhos. A espiritualidade reforça que nada disso é coincidência. Tudo faz parte de um roteiro cuidadosamente planejado antes da encarnação. Agora, imagine se você tivesse nascido em outro país, com outra cultura, outro idioma. Será que você seria a mesma pessoa? Certamente não. Isso mostra que a escolha dos pais também determina o campo onde o espírito vai florescer. E aqui vai outro gancho. Será que até o lugar onde você nasceu já estava escrito no seu planejamento espiritual? O Espiritismo explica que sim. A escolha dos pais influencia diretamente em todas as áreas da vida, nas oportunidades, nos limites e até nas amizades que faremos. Cada experiência vai moldando nossa essência, como um escultor que, pouco a pouco, dá forma à pedra bruta. Mas não podemos esquecer de algo essencial, o livre-arbítrio. Mesmo com o roteiro planejado, cada espírito tem a liberdade de decidir como vai reagir às provas. 2 filhos podem nascer na mesma família e seguir caminhos completamente diferentes. Isso mostra que a escolha dos pais não define o destino por completo, mas abre portas para que cada um escreva sua própria história. E aqui surge outra reflexão. Será que você está aproveitando as oportunidades que a sua família colocou no seu caminho? Muitas vezes, olhamos para a nossa vida com reclamações, perguntando por que tivemos tantas dificuldades. Mas quando entendemos que essas dificuldades foram parte de um plano, começamos a enxergar tudo com novos olhos. É como perceber que as pedras no caminho não estavam ali para nos derrubar, mas sim para fortalecer nossos passos. E se eu te dissesse que até os relacionamentos que você tem hoje são consequência direta da escolha dos seus pais? Pense nisso. Os amigos que você fez na infância, os professores que encontrou,
as pessoas que cruzaram seu caminho. Tudo isso foi influenciado pelo ambiente familiar em que você nasceu. A espiritualidade nos ensina que até os encontros mais casuais carregam significados ocultos, conectando fios invisíveis que tecem nossa história. E aqui entra outro gancho poderoso. Será que até as pessoas que você ama, hoje, só estão na sua vida porque você escolheu seus pais lá atrás? Essa ideia pode parecer surpreendente, mas revela o quanto nossas escolhas espirituais estão interligadas. Nada é isolado. Cada decisão do plano espiritual cria ondas que se espalham e moldam nossa jornada. Outro ponto fascinante é como a escolha dos pais pode estar ligada a missões coletivas. Em alguns casos, famílias inteiras reencarnam em determinadas regiões para cumprir papéis importantes, seja ajudando comunidades, seja participando de grandes transformações sociais. Isso mostra que o planejamento espiritual vai muito além do individual. É uma rede de destinos conectados. E aqui surge mais uma provocação. Será que você faz parte de um projeto coletivo maior, junto com sua família, para transformar o mundo ao seu redor? Essa visão nos ajuda a dar mais valor ao lar em que nascemos. Mesmo quando sentimos que não recebemos tudo o que precisávamos, podemos compreender que recebemos exatamente o que era necessário para o nosso crescimento. A espiritualidade reforça que a escolha dos pais não é apenas sobre amor ou afinidade, mas também sobre missão. Muitos espíritos aceitam nascer em famílias difíceis para servir de exemplo, para ser a luz em meio à obscuridão. É por isso que vemos histórias de pessoas que, mesmo em contextos de dor, se tornam inspirações de superação. E aqui vai outra pergunta impactante. Será que você é a luz que a sua família precisava nesta vida? Ao refletirmos sobre isso, percebemos que o destino não é um caminho fixo, mas uma estrada com várias possibilidades. A escolha dos pais define o ponto de partida, mas o livre-arbítrio é o que determina aonde cada espírito vai chegar. Antes de encerrarmos este bloco, fica uma reflexão poderosa. Se você escolheu sua família antes de nascer, será que já descobriu qual é o verdadeiro propósito dessa escolha? Pense nisso. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe esse vídeo. No próximo bloco, vamos concluir essa jornada com uma mensagem emocionante de reflexão e aprendizado, que pode transformar a forma como você enxerga sua vida e sua família. Você já parou para pensar que, ao mesmo tempo em que escolhemos nossos pais, também somos escolhidos por eles? Esse encontro não é apenas um fruto de um plano espiritual, mas um pacto de amor e aprendizado que atravessa séculos. Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso, mas cada gesto da sua mãe, cada conselho do seu pai, cada briga, cada abraço, tudo tem um propósito muito maior do que parece. E já aproveita, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque a mensagem final que você vai ouvir aqui pode mudar para sempre a forma como você olha para a sua vida. Quando falamos em escolha espiritual, precisamos lembrar que esse processo não é unilateral. Assim como o filho se prepara para reencarnar, os pais também passam por ajustes espirituais para receber essa nova vida. É como se todo o universo conspirasse para que aquele encontro acontecesse na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. E aqui vai o primeiro gancho deste bloco. Será que você já percebeu como sua chegada transformou a vida dos seus pais? Muitos relatos espirituais mostram que a vinda de um filho muitas vezes muda completamente a trajetória de uma família. Casais que pensavam em se separar encontram no nascimento de uma criança a motivação para recomeçar. Pessoas que estavam sem rumo encontram no papel de pais um propósito profundo. Isso mostra que o nascimento nunca é apenas biológico, mas também espiritual e transformador. Agora reflita comigo. E se o verdadeiro motivo da sua vinda fosse não apenas o seu crescimento, mas também o crescimento dos seus pais? A espiritualidade ensina que quando reencarnamos, trazemos compromissos com todos aqueles que cruzarão o nosso caminho. Mas os pais são sempre os primeiros dessa lista. Eles nos recebem, nos moldam, nos influenciam e, ao mesmo tempo, nós também os transformamos.
É uma troca constante, onde ninguém sai o mesmo. Mas aqui vem uma provocação. Será que você já agradeceu aos seus pais, mesmo pelas dificuldades que te deram? Essa é uma pergunta forte, porque muitos de nós carregamos mágoas e ressentimentos. Porém, quando olhamos pela ótica espiritual, até os momentos mais dolorosos ganham um novo significado. Aquela rigidez, aquela ausência ou aquele conflito podem ter sido as ferramentas exatas para moldar sua força, sua resiliência e até sua fé. Chico Xavier dizia que a família é a oficina mais perfeita para a evolução da alma. E quando pensamos nisso, começamos a perceber que cada pai e cada mãe são, na verdade, professores da vida. Alguns ensinam pelo amor, outros pela dor, mas todos, sem exceção, cumprem um papel fundamental. E aqui entra outro gancho poderoso. Será que você já descobriu a principal lição que seus pais vieram te ensinar? Ao longo deste roteiro, vimos que não existem coincidências. Se você nasceu exatamente nessa família, é porque havia algo que só poderia ser aprendido ali. Nenhum outro lar, nenhum outro pai ou mãe seriam capazes de te dar as experiências que você precisava. Isso significa que, no fundo, tudo foi uma escolha, sua, dos seus pais e do universo que orquestrou esse encontro. Agora imagine se você pudesse ver sua vida inteira, de cima, como se fosse um filme já escrito antes mesmo de nascer. Será que você entenderia melhor cada dor, cada perda e cada vitória? A espiritualidade nos diz que sim, tudo faz parte de um grande roteiro. E aqui vai outra pergunta intrigante. Será que as maiores dores da sua vida não foram, na verdade, as maiores bênçãos disfarçadas? Quando olhamos para trás, percebemos que foram justamente os momentos mais difíceis que nos tornaram mais fortes. Foram as ausências que nos ensinaram a valorizar presenças. Foram as quedas que nos ensinaram a levantar. E tudo isso começou no seio da família, no convívio com os pais que escolhemos. Mas não podemos esquecer de algo essencial. A escolha espiritual não é apenas sobre aprendizado, mas também sobre amor. Em muitos casos, o filho escolhe os pais simplesmente porque os ama profundamente, porque deseja estar novamente com eles. É como reencontrar velhos amigos, companheiros de jornada, almas inseparáveis que continuam caminhando juntas, vida após vida. E aqui entra outro gancho emocionante. Será que você já reconheceu os sinais de amor eterno escondidos nos gestos mais simples da sua família? Talvez esteja naquele prato de comida que sua mãe prepara com carinho, mesmo cansada. Talvez esteja no olhar silencioso do seu pai, que nunca disse muito, mas sempre demonstrou com atitudes. Esses pequenos sinais são lembretes de que a vida é maior do que imaginamos e que o amor é sempre o fio condutor de tudo. Agora chegamos ao ponto mais importante desta jornada. Entender que escolher e ser escolhido é um ato divino. Você não está aqui por acaso. Sua família não é um erro, nem um acidente. É um presente, às vezes embrulhado em desafios, mas sempre carregado de propósito. E aqui vai outra pergunta intrigante. Será que você já descobriu o verdadeiro propósito de ter nascido exatamente nessa família? Pare e reflita sobre isso. Ao concluir este tema, quero deixar uma mensagem poderosa. Se os laços familiares são frutos de escolhas espirituais, então cada encontro é sagrado. Ame mais, perdoe mais, valorize mais. Mesmo quando parecer impossível, lembre-se de que há um plano maior guiando cada detalhe da sua vida. E claro, não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque sua opinião pode inspirar e transformar